muita alegria mesmo, que eu quero chamar aqui a Paula, né? A Paula é uma mulher de Deus, adoradora, né? Então, vai estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Paula, fica tranquila, fica à vontade, tá? Você já é dessa casa há muito tempo, né? Irmãos aqui também que te conhecem, sabem da sua vida, do seu coração, da sua história. Então, você tem muito para passar para nós. Deus te abençoe, fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. É uma alegria enorme estar aqui de uma forma hoje diferente, que vocês estão acostumados a ver, né? Hoje não para adorar o Senhor através de canções, mas adorá-lo através do compartilhar aquilo que Ele tem ministrado no meu coração, aquilo que Ele tem me ensinado, aquilo que Ele tem me confrontado, porque o nosso Deus é um Deus que disciplina aqueles que Ele ama, e quando Ele quer nos levar a águas profundas, às vezes Ele precisa consertar algumas coisas nas nossas vidas. E é isso que o Senhor tem feito nesses dias, desta campanha. Né? Mas eu queria, antes de começar, eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse o seu coração agora diante do Senhor. Que você pedisse para o Senhor agora: Senhor, fala comigo. Eu não quero sair daqui da mesma forma. Eu preciso ouvir o Senhor. Senhor, nós precisamos do Senhor. Ah, Pai, como nós precisamos do Senhor. Vem falar aos nossos corações nessa noite. Ministra aos nossos corações, Pai. Nos tira do raso, nos leva para águas profundas, porque o Senhor deseja revelar a nós tantas coisas, e nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Irmãos, como o Senhor tem sido bom conosco nessas ministrações, né? Nessa série de mensagens, que o tema é: por que precisamos de um avivamento? Quantos irmãos já passaram aqui por esse altar e ministraram palavras que me tocaram tanto? E aí, desde que eu fui convidada, eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu vou falar, né? São tantas coisas, é um tema tão abrangente. E eu comecei a buscar do Senhor, comecei a buscar dEle. E o Senhor me lembrou de uma palavra que Ele me deu há uns anos atrás. Eu já ministrei ela aqui nos jovens. Só que dessa vez Ele me deu mais alguns tópicos, além dessa palavra. E Deus ministrou meu coração: profundidade em Deus. Eu preciso de avivamento porque eu preciso viver uma vida de profundidade em Deus. Sabe, falar de profundidade em Deus é entender que o nosso Deus, Ele vai além de uma religião. O nosso Deus, Ele nos chama para algo mais profundo do que simplesmente frequentar uma igreja. O nosso Deus, Ele nos chama para algo mais profundo do que simplesmente fazer parte de um ministério. Tudo isso é muito importante. Nós precisamos sim exercer os nossos dons, os nossos talentos. Se você não está exercendo, irmão, não enterre os seus dons. A Bíblia fala que nós não podemos enterrar os dons que o Senhor nos deu. Nós precisamos fazer parte de ministérios, sim. Precisamos congregar, isso é bíblico. Precisamos estar debaixo de uma autoridade espiritual. Mas se a nossa vida cristã se resumir só a isso, só a ir na igreja, só fazer parte de um ministério, meus irmãos, isso é muito raso. Isso é muito raso. E nós pertencemos a um Deus que é intenso. Nós pertencemos a um Deus que é profundo. E tudo que Deus faz, tudo que Ele fez até hoje, tudo que Ele faz com intensidade. Ele faz com inteireza.
Deus, Ele se doa. Tudo que Ele faz, Ele se doa. Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Mas às vezes a gente é tão superficial com Ele. E Deus, Ele não é um Deus de relacionamento superficial. Não é esse tipo de relacionamento que Ele quer conosco. Sabe, irmãos, infelizmente, o ser humano, ele tem cada dia mais vivido na superficialidade em muitas áreas de suas vidas. Nós vemos por aí casamentos superficiais. Casamentos onde não tem compromisso, não tem respeito, não tem fidelidade, não tem amor. Relacionamentos ficaram descartáveis. Eu trabalho na delegacia de polícia civil, irmãos. E o cartório que mais bomba lá não é o de tráfico de drogas, não é o de homicídios, é o de Maria da Penha. Casamentos destruídos, relacionamentos superficiais. Nós temos visto jovens e adolescentes se relacionando sem compromisso, só para curtir, para viver um momento, prazeres, satisfazer os prazeres momentâneos. Nós temos visto, irmãos, amizades superficiais. Ninguém tem tempo para ninguém. Nós nos encontramos mais com ninguém. A gente não visita ninguém mais, não tem tempo. Só se encontra nas redes sociais. Como ficou banal a frase "eu te amo". O povo fala "eu te amo" numa facilidade, mas está tão superficial. Como ficou banal a palavra amigo. As pessoas chamam todo mundo de amigo, mas está tão superficial, irmãos. E às vezes a gente acha estranho quando alguém chama a gente de amigo, mas a pessoa nem convive com a gente. Você vai numa loja comprar roupa, o atendente já vem: "E aí, amiga?" Você nem conhece a pessoa. A gente acha isso tão estranho, mas a gente faz isso com Deus também. Às vezes a gente fala assim: "Deus, o Senhor é meu melhor amigo", mas a gente nem convive com Ele. A gente nem está tendo relacionamento com Ele. E Deus, quando eu preparava essa palavra, Deus, Ele me deu uma frase que diz assim: aquele que vive no superficial não experimenta o sobrenatural. Aquele que vive no superficial jamais experimenta o sobrenatural. E aí tem um versículo que eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Isaías 41:8. Para mim, esse é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Ele mexe muito com o meu coração. E esse versículo lá em Isaías 41, capítulo 41, versículo 8, diz assim: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Irmãos, como esse versículo toca meu coração. Todas as vezes que eu leio ele, eu falo: uau! Deus chamando um homem, um ser humano, de meu amigo. E aí eu fico assim, sonhando e falando: como eu gostaria que o Senhor olhasse para mim e dissesse: a Paula, minha amiga. Olha o legado que Abraão deixou. Um legado de ser amigo de Deus. As pessoas olhavam para Abraão e eles não falavam: ah, Abraão, aquele cara rico, aquele cara que tinha isso, que tinha aquilo. Abraão, um amigo de Deus. Nós precisamos sair do raso, irmãos. E o raso, ele representa o comodismo. O raso representa a religiosidade, a zona de conforto.
E aí, preparando essa palavra, as coincidências de Deus, eu estou lá na rede social, aparece uma frase assim: a zona de conforto, ela é maravilhosa, pena que nada cresce lá. A zona de conforto é maravilhosa, a gente se sente confortável, a gente não precisa fazer muito esforço, não tem que fazer renúncias. Mas Deus quer nos tirar desse lugar, porque apesar de ser um lugar confortável para a nossa carne, nada cresce ali. E todo ser humano tem a tendência de acomodar. Todo ser humano, todos nós temos essa tendência de nos acostumar com pessoas, de nos acomodar em relacionamentos, em algumas circunstâncias. Mas, irmãos, nós não podemos nos acostumar com a presença. Nós devemos sempre querer mais e mais de Deus. Todo ser humano, quando começa algo, ele começa empolgado. Você já viu quando você começa um projeto? Você começa empolgado, começa cheio de planos, começa determinado, vai dar certo, vou fazer isso e aquilo. Mas vai passando um tempo, se nós não tomarmos cuidado, a gente se acomoda de novo. E aí a gente começa a fazer tudo no piloto automático. Na vida cristã, irmãos, é assim também. No início da conversão, nós começamos naquele fogo, aquela sede, e é jejum, e é horas na presença de Deus, e quer comer a Bíblia, né? Quer estudar a Bíblia, quer ir para os montes, ou para os vales. Tem gente que vai para os vales. Não falta nenhuma programação da igreja. Se chamar para lavar a igreja, vem. Gente, vamos lavar o banheiro da igreja, o novo convertido está lá. Porque é aquela fome, aquele desejo pelo Senhor, pela presença. Mas aí, irmãos, vai passando os anos. E nós vamos nos acomodando. Já não oramos como orávamos mais. Já não jejuamos como antes. Ir às programações da igreja já não é tão importante. Antes, a gente abria mão dos nossos compromissos para dar prioridade para os compromissos do Senhor. Hoje, muitas vezes nós abrimos mão dos compromissos do Senhor para priorizar os nossos compromissos. Antes, não importava se o culto ia acabar tarde. Eu me lembro de vigílias que meus pais, eles me levavam criança, e não tinha hora para acabar, irmãos. E aí eles levavam um colchãozinho, colocavam o colchãozinho assim no chão, do lado, no cantinho da igreja. E quando eu tinha muito sono, eles me punham dormindo lá. E essas vigílias acabavam 3. Tinha dia 3 horas da madrugada, tinha dia que amanhecia, eles já saíam dali, deixavam a gente com alguém, os filhos com quem a gente ficava, né? Ou creche, ou com alguém, e já iam direto trabalhar. Ninguém reclamava, irmãos, porque a sede pela presença era tão grande. Mas hoje o culto demora 10 minutos a mais, e às vezes a gente não pode esperar. A gente já começa a olhar no relógio, a gente sai antes da bênção apostólica. Irmãos, nós precisamos sair do raso. Aqueles que se acomodaram na vida cristã, eles ficam satisfeitos em apenas frequentar um culto, apenas frequentar uma igreja. E existe algo que Deus tem me confrontado tanto esses dias, e eu preciso falar aqui. Mas o Senhor tem falado comigo primeiro. Irmãos, nós precisamos parar de vir na igreja só no dia que nós estamos na escala. É duro, irmãos, mas isso é verdade. Precisamos parar de vir na igreja só um dia que a gente tem alguma coisa para fazer aqui.
Precisamos parar de frequentar a escola dominical só no dia que a gente vai dar aula. Precisamos parar de frequentar a escola dominical só no dia que tem ensaio do louvor depois. Só vem na quarta-feira quando vai cantar. Deus tem falado isso comigo, irmãos. Tem me confrontado. Porque Ele quer nos tirar do raso. Ele quer sim nos levar a águas profundas. E para isso Ele precisa nos ensinar. Como o Emerson pregou, quer viver avivamento? Quero, tem que morrer. Sem morte não há avivamento, irmãos. Sem renúncias não tem avivamento, irmãos. Quer vida fácil? Vida com Deus não é fácil. O reino de Deus é tomado por esforço. Mas nós queremos o quê? O fácil. E Oséias 6, versículo 6, diz assim, Deus falando: desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Irmãos, mais do que sacrifício, mais do que obras, mais do que fazer para Deus, Ele deseja que nós o amemos, que nós o conheçamos. Israel apresentava os sacrifícios ao Senhor porque eles tinham que apresentar. Aquilo havia se tornado uma obrigação para eles. Já não tinha mais amor, eles faziam por obrigação, porque tinha que fazer. Quantas vezes nós chegamos assim diante do Senhor? Porque tem que chegar, porque tem que fazer, porque tem que ir lá. Mas está faltando amor. Está faltando aquele fogo. Está faltando aquele desejo de conhecer o Senhor. Deus não quer ter relacionamento conosco só nos dias de cultos, irmãos. Ele nos chama para se relacionar conosco nas segundas, nas terças, nas quartas, nas quintas, nas sextas, no sábado, no domingo. Irmãos, Deus está cansado de pessoas que passam a semana inteira sem falar com Ele. Aí chega no dia do culto, levanta suas mãos e diz: vem, Senhor, vem, Senhor, eu te amo. E começa a cantar louvores, mas passou a semana inteira, irmão, sem falar com Ele. Só busca Ele quando está na igreja. Deus tem um relacionamento de intimidade conosco, Ele quer isso para nós. Eu fico imaginando Deus lá no céu, né? A gente chega aqui só no dia do culto para buscar Ele. Te amo, vem, Senhor. Eu imagino Ele falando assim: mas essa voz eu não conheço. Agora, quando é aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus a semana toda, ela buscou o Senhor na segunda, ela se relacionou com o Senhor na terça, na quarta ela desabafou com o Senhor, na quinta ela contou um segredo para Ele, na sexta ela dividiu as alegrias dela com Ele. Quando chega no domingo e ela vem para a igreja, se reúne com várias pessoas que fizeram isso também. Irmãos, como vocês acham que vai ser os nossos cultos? A glória de Deus vai vir, porque quando esses irmãos abrem a boca, Ele fala assim: essa voz eu conheço. Essa voz é do meu filho, que me buscou, que me ama, que é meu amigo. Deus não nos fez para viver no raso, irmãos. Só que o raso, ele é muito confortável. Porque no raso, eu não preciso me esforçar. No raso eu não preciso nadar, né? Então não tem esforço. No raso eu fico em pé, no raso eu pulo, no raso se eu quiser deitar eu deito. Não preciso de esforço no raso. Eu não preciso depender no raso. No raso eu acho que tudo está no meu controle. E aí eu me sinto confortável. Porque se tem uma coisa que tira o conforto do ser humano é quando ele perde o controle de algo. Mas Deus, Ele gosta quando nós perdemos o nosso controle e deixamos que Ele controle as nossas vidas. Deus nos chama para uma vida de dependência nele, mas no raso eu fico confortável. E eu queria ler com vocês o texto de Ezequiel,
capítulo 47, do 1 ao 12. Diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, do sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava aos joelhos. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. E era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Versículo 12. Árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida. Irmãos, os nossos frutos servirão de comidas. Se nós, para alimentar outras pessoas, para edificar outras pessoas, se nós mergulharmos nesse rio, que é a presença de Deus, suas folhas serão remédio. Nossa vida será instrumento de cura na vida das pessoas, se nós mergulharmos nesse rio, porque é um rio que cura, que transforma, que liberta. Aonde esse rio fluir, tudo viverá. Na presença de Deus há vida. Irmãos, esse rio representa a presença de Deus. E a presença de Deus está disponível, irmãos. O véu foi rasgado. O rio está disponível, mas quem decide onde as águas vão chegar somos nós. O rio já está disponível, a presença de Deus já está disponível. Você pode chegar a Deus a hora que você quiser, no seu quarto, no seu trabalho, quando você está arrumando a cozinha, quando você está lavando um banheiro. Só que o nível que eu vou chegar na presença dEle, quem escolhe sou eu, irmãos. Pouca fome, pouca comida, pouca sede, pouca água, pouca busca, pouca experiência com Deus, pouca busca da presença, pouca experiência com o Senhor. E às vezes nós temos buscado tão pouco, irmãos. Nós não estamos aproveitando aquilo que é disponível. Segundo tópico, irmãos, eu preciso de avivamento, porque ele me leva a sonhar os sonhos de Deus. Irmãos, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus.
Nós precisamos amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia, sonhar o que Deus sonha, fazer o que Deus anseia. E quando eu falo de sonhos de Deus, eu me lembro de almas. Irmãos, nós precisamos nos despertar e amar as almas. O coração de Deus pulsa por almas. O coração de Deus bate por almas. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados e tão ocupados com os nossos sonhos, com os nossos projetos, a gente nem olha para o lado, a gente nem vê mais quem está precisando de Deus, que a gente não tem tempo. Os nossos sonhos estão acima dos sonhos do Senhor. E aí, quando eu preparava essa palavra, esse tópico, Deus, Ele me levou lá na minha adolescência, quando eu me converti, porque quem nasce na igreja precisa se converter. Quem cresce na igreja não é crentinho. E eu me converti quando eu tinha 11 anos de idade. Mas eu já estava vindo na igreja desde que eu nasci. E eu me lembro de uma canção que eu escutei na casa do meu pai, que meu pai é separado da minha mãe. Então eu ia para lá nos finais de semana. E a primeira vez que eu escutei essa canção, irmãos, eu chorei, porque ela fala assim: você não vê as pessoas afundarem? Quem se importa se elas afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. Ó, me abençoe, é tudo que sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor. Mas ele chora, ele falando de Jesus, mas ele chora, ele sangra, ele clama por ti. E você só se importa em participar de um mover. Ele traz pessoas à sua porta, mas você não se importa. Dá um sorriso e diz: vá em paz, Deus te abençoe. Se renda, se entregue. Não resista ao chamado. Olhe a miséria, ouça o clamor. Por que não obedecer? Deus te chama e é você. Como Jonas foge. Te ordenei a pregar, mas você só guarda para você. Essa é uma música do Clamor pelas Nações. Chama Adormecidos na Luz. Irmãos, nós precisamos voltar a chorar pelas almas. Quanto tempo faz que você não chora por um amigo seu que está perdido, que está vivendo uma vida, que você olha para ele e fala: meu Deus, o Senhor não criou ele para isso. Quanto tempo faz que você não chora por um pai, por uma mãe que está desviado do Evangelho, irmãos? Quanto tempo faz que você não chora por um irmão, por um filho? Irmãos, as notícias de morte, as notícias de violência, elas precisam causar na igreja dores de parto, irmãos. Nós precisamos sentir dores de parto por esses homicídios que estão acontecendo. Porque são vidas que estão sendo ceifadas, sem ter tempo de conhecer o Senhor. Jovens e adolescentes que poderiam estar aqui, mas não teve tempo. Irmãos, nós precisamos voltar a chorar, porque os nossos olhos não podem ficar mais secos vendo tantas coisas perdidas, porque o Senhor tem chorado. Ali em Joel capítulo 2, versículo 17. Joel capítulo 2, versículo 17. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico e o templo do altar, orando: poupa teu povo, Senhor. Nós precisamos chorar, irmãos. É tempo de chorar. Terceiro tópico, irmãos: eu preciso de um avivamento, porque o avivamento ajusta a minha visão para o lugar certo. Eu
Eu preciso de um avivamento porque o avivamento, ele coloca a minha visão no lugar certo. Um coração avivado não ama essa terra. Um coração avivado entende que ele não é daqui. Ele coloca os seus olhos nas coisas eternas. Irmãos, nós temos amado demais essa terra. Como nós temos amado essa terra. Nós estamos muito preocupados em conquistar, trabalhar, conquistar dinheiro, fama, títulos, cargos. E nós temos fixado os nossos olhares para essas coisas. Nada disso é errado não, irmãos. Estou falando que ninguém tem que viver uma vida de miséria, não. Estou falando que ninguém não tem que estudar, não tem que fazer as coisas. Não estou falando isso não, irmãos. Mas o problema é quando tudo isso toma o nosso coração. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Podemos ter coisas, mas as coisas não podem nos ter. Ali em 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo e nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Colossenses 3:1-3 diz: olhai para as coisas do alto e não para as coisas terrenas. Irmãos, nós somos peregrinos aqui nessa terra. As coisas dessa terra não podem tomar o nosso coração. Quarto tópico, e já estou encerrando porque eu coloquei 5. Eu preciso de um avivamento, porque ele reacende o meu chamado. O avivamento, ele nos desperta. O avivamento, ele nos dá ânimo para viver o que Deus nos chamou para viver. Outra frase que Deus me deu quando preparava esse tópico, mas essa frase é antiga, Deus me deu há muitos anos atrás, Ele me lembrou dela. Quem tem chamado e fica parado, morre. Quem tem chamado e fica parado, morre, irmãos. Eu conheço muitas pessoas mortas espiritualmente, porque um dia, por diversos motivos, elas escolheram abandonar o seu chamado. Paulinha, mas o que é chamado? O que é isso que você está falando? Chamado é aquilo que Deus te fez para ser, para viver. É um propósito que Deus colocou na sua vida. Existe o chamado universal, que é ide e pregar o evangelho a toda criatura. Todos nós temos esse chamado. E esse chamado também, se a gente não cumpre ele, nós morremos espiritualmente. Mas existem os chamados específicos que Deus entregou para você. Você nasceu para fazer isso. É algo que queima no seu coração. Se você abre mão disso, irmãos, você morre espiritualmente. Porque você não está vivendo para fazer aquilo que Deus te projetou para fazer. E essas pessoas que eu conheço que abandonaram o seu chamado, muitas delas estão até bem financeiramente. Estão prosperando, vivendo grandes coisas. Mas a Bíblia diz em Marcos 8,36 que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? São pessoas que não estão congregando mais. A gente olha para elas, a gente não vê mais o brilho do Espírito Santo. Parecem que estão felizes, mas perderam a presença. Nós não podemos fugir daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Chamado, irmão, é até morrer, ou até quando Deus falar assim para você: ok, você já cumpriu o que eu queria. Mas geralmente é até morrer. Foi assim com Moisés, Josué, Davi, Paulo, Pedro. Outros, tantos outros. Se Deus te chamou para pregar, por que você não está pregando, irmãos? Se Deus te chamou para dar uma aula na escola dominical, por que você não está dando? O que está te impedindo?
Se Deus te mostrou algo que você tem que fazer, por que você não está fazendo? Às vezes é uma ligação, Deus mandou você ligar para alguém e dizer algumas coisas, por que você não ligou ainda? Tem pessoas que Deus está chamando para trabalhar com redes sociais, começar a pregar o evangelho nas redes sociais. Por que, irmão, que você ainda não começou? Desperta, igreja. Não dá tempo de ficar parado mais. Não dá tempo de adiar aquilo que o Senhor tem nos pedido. O tempo é agora. Precisamos parar de fugir igual Jonas fez. E olha que Jonas ainda teve tempo de se arrepender e ir lá e fazer o que Deus pediu. Tem pessoas que não dá tempo não, irmãos. Nós não sabemos nosso dia de manhã. Nem daqui 2 minutos, nem daqui 1 segundo. Romanos 8,19 fala: a criação aguarda, ansiosa, pela manifestação dos filhos de Deus. Não dá tempo, irmãos. Jesus está voltando. Se aquele pai seu não se converter, ele vai ficar, irmãos. Jesus volta e ele fica. Se aquele amigo seu não for para Jesus, não vai dar tempo, irmãos. Nós precisamos exercer aquilo que Deus nos chamou. E para finalizar, o Emerson, ele ministrou isso semana passada e já estava aqui no meu esboço. Até brinquei com ele, falei: Emerson, você pregou o que eu ia falar. Mas é uma confirmação do Senhor. Eu preciso de um avivamento para parar de olhar o pecado dos outros e enxergar os meus pecados. É tão mais fácil, né, a gente olhar o pecado do outro. Mas eu preciso de um avivamento, porque eu preciso olhar para dentro de mim e parar de ficar olhando para os erros dos outros. Isaías capítulo 6. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele foi avivado e ele disse: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas antes dele ser avivado, se você pegar uns capítulos antes, Isaías ficava: ai de você que faz isso e isso, ai da nação porque ela está fazendo isso e isso, ai você que pratica tal coisa. Irmãos, mas quando ele viu a glória, ele olhou para dentro dele e falou: ai de mim. Não é mais só ai dos outros. Ai de mim, eu preciso mudar. Quando somos avivados e quebrantados, nós olhamos para nós, irmãos, porque o avivamento ele nos quebra. O avivamento nos faz entender que nem sempre o problema é o louvor da igreja que está ruim. Tem aquele povo, né? Tem umas pessoas que vêm na igreja, não estou sentindo nada, ai que louvor ruim. Ah não, hoje o louvor não foi bom. Ah não, a palavra hoje não gostei. Mas o avivamento ele nos faz ver que nem sempre é o louvor que é ruim, irmãos. Mas é o nosso coração que está duro. Que às vezes nós não estamos sentindo nada, mas não é porque é o outro, é porque a gente é que está duro. Tem uma música lá do irmão que diz: a terra seca sou eu que sou a terra seca. E quantas pessoas saem das igrejas, param de congregar, porque olharam para homens, começaram a enxergar o erro do outro, que o outro fez isso, porque o outro não me cumprimentou, porque o outro. Irmãos, nós precisamos olhar mais para dentro de nós e dizer: porque eu. É muito mais fácil achar o problema no outro, mas na maioria das vezes somos nós. Na maioria das vezes somos nós que precisamos melhorar. Nós é que precisamos amar mais.
Nós é que precisamos perdoar mais. Nós é que precisamos aprender a olhar para o outro e enxergar qualidades e não só defeitos. Nós é que precisamos aprender a ir na igreja e olhar para Jesus em vez de ficar esperando de homens e esperar de Jesus. Porque o homem, ele não tem nada para oferecer mesmo. Mas o Espírito Santo, Jesus, Deus tem. Queria convidar você a fechar seus olhos. Irmãos, sem arrependimento, não tem avivamento. Você quer avivamento? Eu quero avivamento, eu quero, irmãos, mas eu preciso me arrepender. Sem morte não tem avivamento, irmão. Se a gente não morrer para as nossas vontades, nossos desejos, nossos pecados, se nós não nos humilharmos diante de Deus, se não colocar a cara no pó, meu irmão, na terra, no chão, não tem avivamento. Sem renúncias não tem avivamento. No raso, não existe avivamento no raso. Deus quer nos levar a águas profundas. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Enquanto eles sobem aqui, você que está sentado, se você quiser ficar de pé, fica à vontade. Mas eu queria te convidar agora para um momento de contrição. Esse é o momento seu com Deus. Eles vão ministrar uma canção. E é o seu momento com o Senhor. Presta atenção na letra dessa canção, irmãos. Pouca fome, pouco poder. Pouca sede, pouca presença. Pouca busca, pouca experiência. Moveres passam, irmãos, mas avivamentos marcam. Mover emociona, o avivamento transforma. A Bíblia diz: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca o Senhor aí, irmão. Se você precisa se consertar com Ele, se essa palavra te tocou em algum ponto, agora é a hora. Não deixe para amanhã. Pode não dar tempo. Que todo
disponível. Obrigado, Deus, porque o Senhor rasgou o véu. Jesus, o véu foi rasgado. Temos livre acesso à sua presença. Podemos entrar nela dia e noite. Podemos nos derramar nessa presença. Oh, Deus, ensina-nos a te amar mais. Ensina-nos, Senhor, a valorizar o teu coração. Ensina-nos a sonhar os seus sonhos. Ensina-nos, Senhor, a olhar para o alto e não para as coisas terrenas. Tira-nos do raso, Senhor. Tira-nos da religiosidade, daquilo que nos impede de ver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos perdoa quando nós não temos cumprido o nosso chamado. Nos perdoa quando nós não temos amado as almas como o Senhor ama. Nos perdoa quando nós não temos chorado pelas almas quando o Senhor chora. Nos perdoa, Pai, quando nós estamos tão ocupados com a nossa vida, com os nossos sonhos, com as nossas vontades e não temos prestado atenção no teu coração. Não temos prestado atenção naqueles que estão em nossa volta, que têm chorado, clamado, precisando da tua presença, precisando de cura. Pai, nós temos tanto para oferecer porque o Senhor nos dá. O Senhor nos dá. Nós não podemos guardar só para nós, Senhor. Nós precisamos derramar na vida de outros. Aviva a tua igreja. Levanta aqui um exército, Senhor, nessa noite. Levanta, Pai, aqueles que estão abatidos, tristes, oprimidos. Cura, Senhor. Jesus, aviva a luz. Jesus, Deus vai levantar pessoas aqui nessa igreja para ir para os hospitais, irmãos. Se o seu coração tem queimado para visitar os hospitais, irmão, se inscreva naquele curso que já foi falado que vai abrir. Eu sinto que Deus vai despertar pessoas aqui para visitar presídios nessa cidade, o presídio, a PAC. Deus vai te levantar, irmão, para ele. Eu sinto que Deus vai começar a levantar. Ele vai sacudir os jovens e os adolescentes dessa casa. E muitos vão querer ir para as missões, para os campos missionários. Irmãos, quanto tempo nós não enviamos missionários? É tempo que Deus vai despertar pessoas que vão abrir mão de sonhos para fazer os sonhos do Senhor. Oh, Jesus, aviva a luz. Jesus, eu sinto que o Senhor vai levantar pessoas para trabalhar com o Ministério de Mulheres. Pessoas que vão trabalhar com os idosos dessa igreja. Se Deus está queimando no teu coração que é para você visitar pessoas, visita pessoas, irmãos. Tantas pessoas carentes, idosos que ficam solitários em suas casas, viúvas. Deus vai levantar pessoas aqui nesse lugar. É um novo tempo para essa casa, irmãos. É um novo tempo para as nossas vidas. É um novo tempo. É um novo tempo. Deus não colocou no coração do pastor Ellerson esse tema à toa. Deus está nos sacudindo, irmãos. Deus está nos sacudindo. Deus está nos confrontando, nos disciplinando para que Ele possa nos levar a águas profundas. Aleluia. Aviva a luz agora. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor.